Olá, seja bem-vindo ao canal Cresce Bebê. No vídeo de hoje, as principais complicações da prematuridade. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior a esse, que se chama Bebê Prematuro, eu vou deixar aqui em cima o card para você acessar. Ele é um vídeo de introdução ao tema da prematuridade, onde a gente fala sobre a classificação relacionada ao tempo de nascido e também ao peso do bebê e algumas características físicas do bebê prematuro. Hoje em dia nós temos altas taxas de sobrevivência de bebês prematuros. Isso acontece devido aos avanços da medicina, da tecnologia, das intervenções médicas, e claro que isso é muito bom. Toda mamãe sonha com seu bebê, cria expectativas de conhecê-lo, quer ver o seu bebê nascer, se desenvolver e crescer. Mas, por outro lado, isso acaba também aumentando as complicações de um parto prematuro. A grande questão que envolve a prematuridade é a imaturidade dos sistemas do bebê. Então, por nascerem antes da hora, o organismo do bebê não teve tempo suficiente para se formar de forma esperada. E quanto maior a prematuridade, ou seja, quanto mais novinho esse bebê nasceu, maior a imaturidade e maiores as consequências, o tempo de internação e também a necessidade de intervenção. E nesse caso, isso varia muito. Alguns bebezinhos têm necessidade de mais tempo de internação, chegam a ficar vários meses internados, enquanto outros têm internações mais curtas, de poucas semanas e menos necessidade de cuidados. E tudo isso, então, está relacionado com o tempo que esse bebê nasceu, com as complicações que ele apresentou e como ele reagiu durante aquele período internado. E hoje nós vamos falar quais são algumas das principais consequências e complicações do parto prematuro. Em primeiro lugar, nós temos as complicações respiratórias, que representam aí uma das principais preocupações. As estruturas do sistema respiratório do bebê ainda não estavam prontas e precisam de tempo para amadurecer. Quanto mais novinho o bebê, maior a necessidade de suporte. Alguns deles precisam de assistência ventilatória, ou seja, precisam de ajuda para respirar enquanto o pulmãozinho está amadurecendo. E por conta disso, muitos desses bebês precisam de acompanhamento depois com a fisioterapia respiratória e também acabam ficando um pouco mais suscetíveis a doenças respiratórias. O segundo tipo de complicação são as cardíacas. A mais comum é a persistência do canal arterial, onde um pequeno canal do coraçãozinho do bebê, que deveria fechar aí nas primeiras horas de vida, acaba permanecendo aberto. E isso traz consequências cardíacas para o bebê. Em alguns casos é necessário inclusive intervenção cirúrgica. Terceiro, a imaturidade neurológica. O bebê prematuro, principalmente o mais extremo, corre um risco maior de hemorragias cerebrais, também por conta da imaturidade desse sistema. E além disso, entre outras complicações, estão a imaturidade da retina do bebê, do sistema imunológico, deixando esse bebê mais suscetível a doenças, a anemia, a icterícia, entre outras. E existem ainda algumas complicações que são tardias, que muitas vezes aparecem ou ficam mais evidentes ao longo da vida desse bebê, dessa criança, como, por exemplo, um maior risco de alterações no crescimento, que em alguns bebês até os 2 aninhos de idade é resolvido, e em outros isso persiste por um pouco mais de tempo. Também as alterações no desenvolvimento motor, na linguagem e também na aprendizagem.
E isso muitas vezes acaba sendo percebido só quando essa criança já está em idade escolar. Lembrando que as complicações variam muito entre os bebês e elas podem ser maiores de acordo com a classificação da prematuridade e claro que com tudo isso fica muito claro para a gente entender por que um bebê que nasce prematuro é considerado um bebê de risco para atrasos no desenvolvimento motor. Isso porque ele não passou pelo desenvolvimento dentro do útero de forma completa e isso aumenta os riscos de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O ideal, então, é que todo bebê que nasce prematuro seja acompanhado, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, mas não só nos primeiros 2, justamente pelo fato de que algumas das complicações são mais tardias e podem ficar mais evidentes só quando a criança já está em idade escolar, né? Então, um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar é o ideal para que esse bebê possa ser constantemente avaliado, tratado quando for necessário, de forma precoce principalmente, seja estimulado e possa enfrentar as complicações de forma mais fácil e muitas vezes até tratar essas complicações e ter uma vida absolutamente normal, feliz, cheia de conquistas, como a gente, claro, deseja para todos os bebês. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal. E se prematuridade é um assunto que te interessa, que você gosta, não perca o vídeo da semana que vem, que também é sobre esse assunto. Um beijo e até a próxima semana.